Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro encontro aqui do Damas, né, do nosso Esquenta Dama Brasil Summit 2025. É um prazer ter vocês com a gente aqui. Lembrando que esse evento vai ser um evento que nós vamos realizar até a data do grande evento, que vai ser em novembro, dia 12 de novembro, trazendo aqui experts da área de dados, patrocinadores, palestrantes, times de empresas para falar um pouquinho sobre dados e, com certeza, teremos muitos momentos de insights aqui com vocês, tá? Lembrando o seguinte, gente, nós estamos transmitindo aqui para as redes sociais, estamos transmitindo aqui para vários outros ambientes também, tá? Mas se você quiser ter o acesso a esse, como é que eu vou dizer, ao certificado de participação deste encontro, você precisa assistir da Digital Edu, ok? Basta você acessar o site digitaledu.com.br, tá? E na sequência fazer um cadastro gratuito e acessar a primeira live de hoje, ok? É muito direto, muito simples. E quando você faz isso, no final eu vou colocar no chat para vocês um link, que é o link para vocês poderem clicar e emitir. Simples, direto e pronto. Então, quer participar das redes sociais? Pode colocar sua pergunta, sua dúvida. Vai ser um prazer respondê-la aqui, tá? Enquanto a gente vai conversando, ok? E se quiser o certificado, vem para Digital Edu, que vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E para bater esse papo comigo aqui hoje, eu quero chamar aqui os grandes mestres de dados. Primeiro o pessoal do Dama Brasil, o grande Manuel Dutra, Sérgio Silva, Leandro Coelho, e o nosso convidado também especial de hoje, que é o Atamis. Maravilha, Atamis, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? E você, Wagner? Excelente, excelente. É um prazer ter vocês com a gente aqui hoje, na primeira edição do Esquenta Dama Summit, Dama Brasil Summit 2025. E eu quero deixar aberto aqui inicialmente para vocês falarem um pouquinho para a gente quem é cada um. Ou seja, primeira pergunta vai aqui para o Atamis. Fala para a gente, Atamis, quem é Atamis? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Eu sou o Atamis, sócio fundador da Atra. A Atra é uma consultoria especialista em dados, em tratamento de dados, governança. A gente movimenta. Quando a gente fala que dado é o novo petróleo, a gente costuma falar que a gente é a refinaria, né? Então, tudo que tem a ver aí com esse tratamento de dados dentro das empresas, a Atra faz, e vai aproveitando das tecnologias, né, à medida que elas vão saindo e se solidificando, a gente traz, né, estuda parcerias, estuda ferramentas, soluções, para compor aí as nossas soluções aí, né, então fazer dado virar informação, dado virar produto, dado virar negócio, né, então é o que a gente faz resumidamente aí. Maravilha! Grande Manuel Dutra! Boa noite, gente. Mais uma vez aqui, muito obrigado pela participação de todos aí, obrigado ao Atamis, obrigado ao Serginho, ao Leandro, nossos companheiros aqui de Dama. Além disso, além de ser hoje o presidente da Dama no Brasil, eu sou consultor também da Atra, trabalho como consultor da Atra, é um prazer rever o Atamis aqui, né? E o Serginho e o Leandro para bater esse papo. Como a Atra nunca, aqui só um parênteses, de todos os eventos que a gente tem pensado, a Atra sempre tem participado, tem ajudado a Dama nesses eventos. Então, muito obrigado, Atamis, falo em torno da Dama em relação a essa sua participação, esse seu empenho e a vontade e a satisfação sempre, né, estar com a gente aqui, ok? Fala, Serginho. Maravilha. Grande Sérgio. Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio. Comecei a trabalhar com tecnologia na década de 80, então tô velhinho já na área, né?
E com governança de dados trabalho aí desde 2012, né? E hoje eu sou o VP de estudos técnicos aqui do sistema, né? Eu vou ter que atender a campainha, pessoal. Sem problema, Sérgio. Vai Vai lá. você, vai, Sérgio. Grande Leandro. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Pessoal, time Tô ouvindo Dama, sim. boa noite, Manuel, boa noite, Sérgio, grande Wagner, boa noite para você, boa noite, Atamis, pessoal de casa, nossa audiência, boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pela presença, pela participação de todos, né? Então, falando um pouco do Leandro, né? Meu nome é Leandro Coelho, eu já estou nessa labuta, né? Como a Tamis disse, né? Transformar dados em valor, gerar valor para os negócios, para as empresas que a gente participa, para as empresas que a gente colabora, já aí nessa jornada aí há mais de 20 anos, né? Hoje eu ocupo uma posição de gestão no grupo HDI, né? Onde a gente está fazendo coisas com dados, né? A gente está num processo de transformação gigante, né? Movendo, fazendo realmente história com esse tema, né? E mais uma vez é um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês. Que maravilha, excelente. E assim, gente, vamos lá. Hoje nós, nesses nossos encontros semanais, o objetivo aqui é debater um pouquinho sobre o tema central de tudo, que é dados. Falar de governança, gestão, vários outros itens, ferramentas. E hoje eu trouxe aqui um bate-papo bem descontraído, onde vocês que estão aqui assistindo, tanto na página oficial aqui, quanto também nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn. Então, podem colocar sua pergunta ali, que no meio das nossas perguntas a gente vai fazendo aí para vocês, tá? E eu vou fazer a pergunta aqui. Quem quiser iniciar, fique à vontade. Aqui é um bate-papo informal, né? Livre, descontraído. Então, quem quiser começar a falar, pode ficar à vontade. A primeira coisa que eu queria trazer aqui, né, que muita coisa mudou aí nos últimos anos. Na pandemia nós tivemos aí uma massificação da ida para o digital, muito mais dados sendo aí utilizados, recolhidos e tudo mais, né? As empresas se reinventaram. E eu queria olhar saber com vocês o seguinte: qual é a maior mudança que vocês têm observado no papel dos dados dentro das organizações nos últimos 2 anos? Nosso convidado fala primeiro, Tamis, por favor. Opa, deixa eu começar aqui. Bom, a gente atende empresas, né, de diversos setores aí. É uma bela pergunta, né? Porque eu costumo dizer que a gente não olha só o tempo, né? E empresas, onde que a gente está no mercado, né? Então, eu tenho tecnologias novas que vão surgindo, tenho tendências, né, que a gente acredita, né? Tenho a hype, né? Então, várias que a gente vai vendo aí nos últimos anos. Algumas vêm e já descem, mas uma impressão, né? Então, a gente viu Big Data aí, fez um barulho violento aí no mercado, né? Tem gente que fala, morreu, tal. Então, a gente foi se transformando, né? Então, a gente vê aí o uso de cloud, né, massivo, as empresas indo para cloud, né, cloudificando, olhando agora para um momento de FinOps. Então, olhando que tudo que eu vou levando para a nuvem, isso tem um custo, né? Um custo principalmente de processamento. Então, a gente vai vendo as empresas tendo o uso dessas tecnologias que são oferecidas pelos fabricantes e pelas consultorias, e tem aquele desejo de seguir, né, a tecnologia mais atual de mercado, mas é importante a gente entender que cada empresa tem o seu momento, e dentro de uma mesma empresa eu tenho áreas que cada área tem o seu momento.
Então, eu tenho... quando o meu olhar ele é muito para isso, né? Então, as diversas empresas e também as diversas áreas que eu tenho dentro de uma empresa. Eu posso ter a ferramenta mais parruda e mais tecnológica aí, né? Mais nova e de mercado. Ela pode caber numa área, mas não em outra, e às vezes a outra área não precisa, né? Dependendo do negócio. Então, eu tenho que avaliar qual que é a necessidade real, e principalmente eu estou falando do meu papel como consultoria, né, para poder levar num custo melhor ali para o meu cliente, ferramentas e soluções que estão precisando naquele momento, sem deixar de olhar para escalabilidade, né, olhar para o crescimento aí daquela área ou da empresa. Então, a gente tem visto isso e tem ajudado as empresas a tomarem essas decisões aí, né? Isso é bacana, isso é interessante, porque assim, como eu falei no início, né, o Atamis, as empresas em 2020, elas se obrigaram ali, às vezes, a entrar nesse universo digital, e muitas vezes elas não se atentavam muito para vários quesitos, né, e acabou que os dados, vamos dizer, eu vou deixar essa pergunta mais para frente, mas entrar assim, isso é a parte de segurança, né? Muitas empresas começaram a entrar e fazer tratamento de dados sem qualificação, sem ideia. Como tem petróleo, tem lixo também, né? Ou não? Tem. Não sei. Não, tem. Uma das coisas que eu até conversar com a Tami sobre essa questão que ele está falando, eu sempre digo que cada empresa trata os seus dados de forma singular, né? Ou seja, ela tem a sua característica e dentro dela ela é a mesma. Você pode ser o mesmo objeto de negócio, um banco que deveria ter padrões e processos, mas eles tratam seus dados de forma singular, né? Cada um deles trata seus dados de forma singular. Mas como é que está a sensação que eu tenho muitas vezes? Como você falou do Big Data, né, que dá aquela estabilizada, né, dá aquela que eu chamo daquela barrigada. A sensação que eu tenho que a governança, ela veio, a área de governança de dados, principalmente, deu uma caidinha, e agora com o evento quer dizer, com a nova hype da IA, ela tomou o impulso, quer dizer, veio junto com ela, né, quer dizer, na ascendente. Então, eu vejo isso, né, dessa forma, e acho que aí queria te ouvir um pouco sobre essa situação, ouvir o pessoal aqui sobre essa situação, como é que isso está sendo levado para dentro das organizações. Se há uma preocupação com isso mesmo, porque a gente sabe, né, o lixo entra, o lixo sai, né? Essa que é a verdade, né? Aí, Manel, o que eu diria, né? Sobre esses últimos 2 anos, né, a gente tinha uma visão mais estática da informação, né? Só que agora, um conjunto de dados ele é acoplado a um agente, e esse agente está tomando decisão em tempo real, ou em quase tempo real. Então, Quase, né? A gente está falando de uma mudança de paradigma nesses últimos 2 anos, e o Wagner foi muito feliz, né, nesse período que mudou o jogo completamente, né? A gente saiu de uma posição de que a gente usava o subproduto de um sistema, né, para contar a história do passado, e agora esse conjunto de informação tem alguém, ou uma entidade, ou uma outra tecnologia que está decidindo coisas e fazendo coisas, às vezes, com supervisão e muitas vezes sem supervisão. Então, assim, houve uma quebra de paradigma, né? A gente está falando de uma outra coisa que para a gente ainda é muito nova. Então, tudo que é muito novo, e aí eu coloco assim, né? A governança, ela tem sempre aquela cara, ou algumas pessoas, né, colocam uma burocracia, mas a cara da governança não é essa. A nova governança, o que a gente pensa de novo, é a viabilizar. E a viabilizar o novo, né? A gente tem essa jornada de IA pela frente, e é uma jornada de descoberta,
Só que uma empresa, ela tem uma reputação, né? Ela precisa entrar nessa jornada porque todo mundo vai entrar, né? Então todos os concorrentes vão entrar, então ela precisa entrar também. Mas ela precisa entrar para resguardar o seu capital, resguardar seu nome e alavancar. E eu vejo que a governança, nesses 2 últimos anos, né, é esse ente, é essa ponte que vai dar a liga, né, para essa nova jornada, para essa quebra de paradigma de uma maneira segura, de uma maneira ética, de uma maneira controlada, né, e que gere mais benefícios, né? Mais valor, né? Valor. Exatamente. Gera mais valor, né? Deixa eu colocar uma outra pergunta, já que você trouxe aqui, tá, Leandro? Esses pontos que eu acho que bateu. Wagner, pode falar. Eu queria ouvir o Atamis, que tá na linha de frente como consultoria, como ele tem enxergado isso nos vários clientes que a Atra tem. Como é que ele tem enxergado isso porque muita gente, a gente sabe disso, Leandro, a gente tem visto que muitas vezes as pessoas esquecem atrás dos dados e vão partir direto para a solução do agente. E aí começa a dar um monte de problemas, os caras sabem que aquela pesquisa do MIT, se não me engano, somente 25% dos pilotos de LLM aí dão certo, né? São corretos. Então, eu queria ouvir um pouco da Tânia, o que ele tem visto, né? Porque um dos produtos importantes da Atra é a governança de dados. E aí eu queria ouvir um pouco você, Tânia, por favor. Foca na ferramenta e esquece do processo, né, Manuel? Isso, eu queria ouvir um pouco ele sobre isso. Sim, e a IA está trazendo benefícios aí para a governança de dados, né? Então, coisas que, se a gente for ver a governança de dados, bom, estou falando só com o mestre aqui, né? Se a gente for ver a governança de dados, onde foi nascendo, a gente organizando, catalogando, né, e tudo mais, foram surgindo ferramentas que foram facilitando e muito, né? Ferramenta que faz discovery, você colocou lá, plugou e já mostra o que é, né? Olha tanto o metadado quanto o dado e vai. Então, vão surgindo coisas que às vezes facilitam para quem é da TI, mas não facilita tanto para quem é de negócio. Quando eu vejo essa IA generativa aí e consigo colocar ela de uma forma responsável, uma arquitetura com segurança, acoplada a esse catálogo dos dados, a governança de dados, olhando, tendo observabilidade, eu cuidando dessa qualidade dos dados e traduzindo de uma forma mais simples para quem consome esses produtos de dados, né? Aí eu tenho um baita ganho. A gente tem feito algumas coisas nesse sentido, eu não sei se é o momento de colocar aqui, mas a gente tem feito algumas coisas nesse sentido, usando a IA generativa, plugando em metadados, em produtos de dados, onde eu consigo acelerar tudo isso. E aí, quando a gente fala dessa qualidade, dessa organização, né? Então, quando eu estou falando de usar essa IA generativa, eu não estou falando de colocar simplesmente um chat GPT ali e uma telinha na frente, e onde eu coloco qualquer coisa, eu posso colocar uma fotografia lá, um negócio, né, que eu costumo falar, uma nave espacial ali, mas por trás só o chat GPT. Eu tenho uma arquitetura, né, que eu crio muito responsável e que cerca o que vai ser feito ali dentro daquele mundo corporativo. E o que eu vou usar de dados, de origens, para eu poder ter a resposta para quem vai utilizar aquilo. E se aquilo ali tiver mal organizado, né, ou se eu estiver colocando coisas que não estão cadastradas, né, da forma correta e sem qualidade, eu vou dar a resposta errada. Aí ela consegue arredondar a bola, né, mas ela não consegue fabricar a bola, né. Acho que esse ponto aí, ele é um ponto que pode criar uma discussão aí, mas... Uma boa discussão. A gente precisa entender, pelo menos nesse momento, que se eu tenho origens com qualidade, eu vou ter esse resultado
maduro mais rápido, né? Então podemos dizer assim. Legal, beleza. Uma outra das coisas aí, eu queria conversar com o Serginho sobre isso, o Wagner, um minutinho só, aproveitando que o Serginho é um dos, já escreveu livro até sobre isso, é um dos experts, que é a parte de segurança, né, Serginho? A gente sempre fala sobre IA e segurança, e eu queria que você falasse sobre governança com segurança um pouquinho, e aí a gente imagina como é que isso fica, né, dessa forma. O que você imagina? Assim, né? A gente, o que eu vejo muito, e é normal, né? Com toda tecnologia, todo novo conceito que surge, né? Uma romantização, né? E é o que acontece hoje com a IA, né? O pessoal trata como uma coisa mágica, uma coisa esotérica. Não, o que é a IA, né? A IA é uma tecnologia nova, né? Que te permite criar agentes, né, para fazer atividades para você, né? E aí, muita gente acha que é diferente, mas não é. É assim, da mesma forma que você, quando você contrata alguém, né, para trabalhar para você, essa pessoa está sob a sua responsabilidade. O que essa pessoa fizer, você responde por ela, porque você é responsável por ela. É a mesma coisa com a IA. Quando você cria um agente, né, e você treina esse agente, você é responsável pelas respostas que esse agente dá. E se você é responsável pelas respostas que esse agente dá, você tem que treinar ele com dados de qualidade. Porque a IA é inteligência artificial, tá? Então, assim, como ela é uma inteligência artificial, ela está sujeita, né, a todos os males da nossa mente natural. A gente alucina, a IA também alucina se ela receber dados de má qualidade, né? A gente, quando a gente se alimenta muito de um determinado tipo de informação, uma determinada fonte de informação que tem uma tendência, por exemplo, ideológica, a gente tende a ter posturas radicais, né? Isso na IA é o tal de viés, né? Então, quando a gente fala da ISO 42000, que fala de governança de IA, em sincronia com a própria LGPD, né? Uma coisa que é muito perigoso e as pessoas não se atentam, que é assim, como o ser humano, né? O método mais comum de treinamento da IA é por associação, né? Ela vai pegando um dado, vai relacionando, vai correlacionando com outro dado para poder gerar a informação que você precisa, né? Quando você pega o dado de uma empresa, a empresa que você trabalha, tá? E aí você não procura saber qual que é a tecnologia de IA homologada para a empresa. Você pega lá o chat GPT da internet, você pega informações estratégicas da sua empresa e sobe no GPT gratuito para poder fazer um trabalho mais rápido, automaticamente você está disponibilizando informações da tua empresa, estratégica da tua empresa, na internet. E se alguém souber fazer a pergunta certa, essa pessoa vai pescar esse dado. Então, são esses os cuidados que tem que se tomar, né? E o compliance de IA, a governança de IA, as normas de IA, cuidam exatamente desse aspecto. Beleza. Fala, Wagner. Desculpe ter cortado você aí, tá? Por favor. Não se preocupa, não. É isso aí. A ideia aqui é interagir, o que vier na cabeça. Então, o rumo que o nosso bate-papo vai dar, somos nós aqui, a audiência, que vai definir, tá? Então, fique à vontade. O Atami estava com uma instabilidade aqui, ele deve ter caído, já ele volta, tá? E assim, eu estava fazendo uma pergunta aqui, até porque quando o Leandro trouxe a fala dele, o Luiz Cláudio colocou aqui,
né, uma pergunta, a Tamis voltou, maravilha, Tamis. O Luiz Cláudio Santos colocou uma pergunta aqui pra gente, né? Tem uma pergunta que chegou antes, mas eu vou fazer já ela, tá, Aguinaldo? Tá aí na espera. Mas a do Luiz tem a ver um pouco do que foi falado aqui, né? Se já era complicado administrar dados estruturados, como fica agora com os dados não estruturados, mais a LGPD, mais a IA consumindo tudo isso? Cara, Léo, por favor, você. O Leandro é mestre nisso aí, porque ele trabalha com isso quase que diariamente. Engraçado, né? A gente tem sempre uma tendência, né? A bala de prata. Mas eu vejo, cara, que eu participo dos dois mundos, né? Ora eu estou mais no mundo informacional, ora eu estou mais no mundo transacional. E às vezes eu faço uma comparação entre esses dois mundos, né? Os projetos que eu toco no mundo transacional não é que são simples, mas eles são mais... eles têm algumas características que os projetos de dados não têm. Então, assim, eu vejo que todos os projetos de dados, eles têm uma complexidade muito, muito gigantesca dentro deles. Eles têm apesar do escopo parecer pequeno, dado, mas lidar com dados traz assim, muitas barreiras, e que essas barreiras não são resolvidas com um projeto, não são resolvidas com uma coisa, com uma ferramenta. Quando a gente fala de dados, a gente está falando de grandes coisas, Cara, a LGPD é uma lei que você lê, ela não é exaustiva. Tem, como todas as leis, tem várias formas de você interpretar. Agora a gente está diante de IA, como governar a IA. Como o Luiz Santos falou, né? Cara, como é que a gente governa os dados não estruturados? É complexo, sim. E aí eu estava fazendo essa reflexão um dia desse, né? E muito do nosso trabalho passa pela cultura de dados, né? Então, tudo que a gente trata, ele tem um lado técnico, mas tem um lado das pessoas, tem um momento da companhia, tem sabe, o momento daquela companhia tá pronta para certas coisas, tem um momento da gente estar iniciando, tá colocando a roda para girar dentro da companhia, e dentro da coisa técnica tem todo esse processo de convencimento, né, de treinamento, de aculturação. Então, Luiz, não é fácil, é difícil, é complexo, passa por ferramenta, passa por muito trabalho e passa por esse trabalho cultural, né, de você tocar as pessoas, sensibilizar as pessoas e gerar esse movimento, né, que algumas movimentos de dados, né, o data driven, essa fala que algumas empresas ainda não chegaram, mas você vê que eu percebo que as empresas estão mais antenadas, né, tão mais aguerridas, né, na competição do mercado, elas já estão falando essa linguagem. Enfim, não é fácil, mas a gente consegue. Ô, Wagner, deixa eu só colocar o ponto aqui, até tirar uma dúvida minha e sua também, nós estamos conversando um dia desses sobre isso, aproveitar a capilaridade e abrangência da Atra, perguntar para a Tamis o seguinte: a Tamis, eu não tenho visto muito, muitas, me corrija se eu estiver errado, pode estar falando por ignorância mesmo, a área de varejo, varejo mesmo, não varejo bancário, varejo financeiro, mas varejo mesmo em si, tem uma agressividade muito grande em relação à governança de dados e aproveitamento de IA. Tá, né? Começando por governança de dados, usar os seus dados para o seu a própria necessidade e de desenvolvimento do seu próprio negócio, né? Se você puder me explicar, se você puder me colocar como o varejo tem visto isso,
e aí e como ele está se planejando para entrar para olhar esse mundo da frente de IA e governança com essa visão, seria interessante para a gente ouvir aqui tudo isso. Tem muitas empresas que pegam, inclusive, esses dados e tiram um valor enorme deles, né? Tem empresas aí que elas têm um produto, né, que é principal e conhecida no mercado por esse produto, mas que vai criando uma linha, né, utilizando esses dados de clientes e que viraram um novo negócio, né? E, no detalhe disso, né, o como isso aí é feito, né, cada empresa cria a sua estratégia, né? O que a gente sabe é que a área de governança de dados, ela deve estabelecer essa questão aí da segurança dos dados, inclusive dá para não ter vazamento, né, dos dados, e isso, quando eu vou criando esses silos, esses novos negócios, né, eu vou tendo ideia e vou puxando dados que eles estão ali conhecidos naquele lugar, né, e eu vou criando produtos, e se isso não for sabido e governado pela empresa, aí eu vou ter um risco. Eu vou ter um risco sério de vazamento, né? Então, por isso que é importante as empresas adotarem ferramentas de discovery e de monitoramento desses dados. Então, se eu tenho ali uma tabela, por exemplo, que eu tenho dados pessoais, né, e minha área ali determinada puxou esse dado para criar um produto novo, né, tirar esse valor aí desses dados que a gente tem, e eu posso criar uma tabela chamada o nome de um legume, alguma coisa, o nome de um carro, e ali eu tenho o CPF, tenho o cartão de crédito, então, ferramentas de discovery, esse monitoramento, essa observabilidade, ela deve acontecer. Como o Leandro bem falou, né, não tem bala de prata. Então, cada empresa está num estágio, né, num estágio, numa maturidade desse controle, dessa governança, mas a gente vê que empresas estão tirando realmente esse valor, né? Tem empresas que estão bem à frente, tirando o valor desses dados aí, outras estão começando, outras ainda não descobriram como, né? Às vezes parece meio clichê a gente falar valor dos dados, né? Mas quando eu sei o que eu tenho em casa, a primeira coisa é descobrir o que eu tenho, né? Onde está, já é o primeiro passo para eu poder fornecer para as pessoas ali criarem novos produtos, novas situações ali. Perfeito, perfeito. Maravilha. Wagner, continue, Wagner, desculpa, então. Não, você não interrompe não, Manel. Vamos lá, cara. Os insights que eu falei, os insights são sempre excelentes, né? Temos que aproveitar aqui o Atamis, né? Exatamente. Tá aqui, tá na linha de frente ali com os clientes e tudo mais. Exatamente, essa é a ideia. Eu vou assim, eu preparei algumas perguntas para a gente tocar, mas eu gosto de dar sempre prioridade para a audiência, para, né, as dúvidas que eles têm. Então eu vou fazer a pergunta aqui do Aguinaldo. Ele falou o seguinte, ó, Aguinaldo Cruz: quais são os maiores erros que profissionais de data quality cometem ao tentar implementar práticas do Dama sem conhecer todo o framework? Aí já é já o time do Dama, hein? Então vamos lá, eu posso hoje mesmo eu estava conversando com um amigo sobre isso e falando sobre qualidade de dados, já. A gente sempre fala sobre qualidade de um aspecto interessante, que é a gente traz para si a responsabilidade, muitas vezes, como área de governança, de definir, nós vamos definir aquilo que nós achamos que os dados, qual o grau que a gente imagina que o dado precisa ter de qualidade. Mas a gente esquece que existe uma área
que vai consumir esses dados, né? Uma área consumidora desses dados. E essa área consumidora, ela muitas vezes não é ouvida, que é o cliente, quer dizer, a área fim lá, o curador de dados, o data steward, que você imagina que você quer dizer. Então, se você for trabalhar nas dimensões que existem no DMBOK, que você vai olhar lá, primeiro, elas são uma quantidade enorme, né? Se você ficar com 3, 4, no máximo 5 delas ali, você já está muito bem. Primeiro que eu digo isso, você já está muito bem colocado. E a outra é o seguinte, comece a fazer a qualidade ouvindo aquilo que o consumidor final dos dados exige de qualidade, né? Porque se ele disser que a qualidade dos dados é banana, você vai ter que botar lá que aquele dado tem que refletir banana, não tem jeito. Quer dizer, porque ele que vai consumir, ele vai produzir a salada de fruta dele. Quer dizer, então, essa é a visão. Então, primeiro, as dimensões do Dama, todas elas são bonitas, muito legais, fantásticas, elas são altamente estudadas e praticadas, porém não queira fazer as 13, as 15, as 16, acho que são 13 ali, se eu não me engano, não queira fazer aquilo de uma vez, tudo de uma vez. Se você usar, primeiro que as ferramentas existentes de mercado hoje, elas não implementam mais de que 6 ou 7, né? E aí você fica com a ideia de que você não está fazendo a questão correta. Não, mas está. Mas, antes de tudo, é a pessoa. Você vai ter que ouvir quem consome os dados. Porque a partir do que o cara tem, o grau que ele tem de exigência desses dados, é que você vai lá no capítulo 13 do DMBOK e vai olhar e vai dizer, tá aqui, tá certo. Então, ele quer isso aqui, ele quer assertividade, ele quer isso, ele quer completude, ele quer isso. Legal, então eu vou lá implementar dessa forma para ele, na regra que ele definiu. Na verdade, a regra que ele definiu. Essa que é a ideia de usar essa visão do qualidade de dados segundo o DMBOK, ok? E tem uma coisa também, né, o Agnaldo foi o que perguntou, o Manuel, que eu falo assim, muitas das vezes, ainda mais quando a empresa não tem ali a dinâmica de dados, não tem ali a vivência ainda, não tem conhecimento, e chega a pessoa e quer implementar tudo que ela viu num treinamento de uma vez só. Se ela faz isso, o que ela vai ter de resistência interna não está escrito. Vai dar errado. Pode estar certo que vai dar errado. Isso aí. Não foi uma boa pergunta, porque não adianta você ter ali. Eu falo isso também de uma outra área que eu faço também. Eu sou gestor de projetos, né? Na época, a gente veio com várias ideias do PMI, todo mundo aí conhece, e a gente chega querendo aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu, que é o melhor dos mundos. Chega lá, você fala aquele troço maravilhoso, não dá certo. Por quê? Não encaixa. Porque você tem que ver o que é prioridade ali, né? Primeira coisa, às vezes está muito antes disso, que é basicamente saber a qualidade dos seus dados atuais, aquilo que vocês falaram o tempo todo aqui, não adianta. Se eu colocar lixo, vai sair lixo. Então, a mesma ferramenta que fez a empresa do Atamis ganhar milhões, pode fazer a sua ser destruída e fechar. Com certeza. E aí, eu acho que o grande equívoco, né? Normalmente é alguém da TI, raramente é pessoal de negócio, percebe a importância que a governança tem para resolver um determinado problema que ele tem, né? Que o gestor da área ou um consultor da área percebe. E aí ele vai estudar a governança, pelo menos entender as disciplinas, entender os principais conceitos, e aí ele fala, estou pronto para implementar. Não, você não está. Sabe por que você não está? Será que você conhece o que a sua empresa faz? Será que você conhece os processos de negócio da sua empresa? Será que você conhece quais são os dados principais que os processos de negócio da sua empresa precisam para funcionar? Senão eles não funcionam. Se não tiver aquele dado, e se aquele dado não tiver certo, o processo não funciona e a empresa não entrega a missão dela.
a primeira disciplina do DMBOK, que a maioria das pessoas ignoram, é o alinhamento estratégico. Sem alinhamento estratégico não existe governança de dados. Você não vai conseguir implementar nenhum programa de governança de dados se você não souber o que a sua empresa faz. Para onde ela quer ir. Negócio ela faz. Para onde ela quer ir, né? Para onde a empresa quer ir com os dados, ou seja, essa é a estratégia, exatamente. Essa é a ideia. Vamos lá, Wagner, por favor. Não, maravilha, vamos lá. Ó, então é o seguinte, vamos fazer... Foram boas. As perguntas foram boas e só dica de ouro aí, hein? É isso aí, ó. Pessoal, assim, se atentem, hein? Vocês vão ter acesso à gravação depois, mostra aí para sua empresa, porque aqui tivemos várias dicas fantásticas. Ó, e tem assim, eu acho que vai dar tempo para fazer mais uma pergunta aqui só, e eu, como eu falei, eu vou dar prioridade para perguntas que estão no chat, tá? Então tem duas aqui, vamos tentar responder as duas. A outra também é do Aguinaldo, ele colocou aqui também sobre o Dama. Como o Dama orienta a disciplina de Data Quality diante dos impactos da IA generativa? Isso é com o Léo. Vai lá, Léo. Bom, a gente, nessa versão, a gente não tem uma orientação direta, né, da IA, mas se a gente for parar para pensar, né, e der um passo antes, né, a gente vai tratar, aplicar o Data Quality, né? Antes, né? A gente tem a camada hoje que se fala muito, né? Mas assim, no final das contas, é só fazer o feijão com arroz primeiro, né? E vai dar certo, né? E aí eu queria fazer só um comentário sobre IA, que a gente está numa jornada, assim, as empresas estão começando a usar a IA generativa, e essa IA, ela está caminhando ela ainda tem uma visão generalista de tudo. Então, essa visão generalista, eu vejo muitas empresas que ela ainda não está conhecendo o dado da empresa. E está tudo bem. E as empresas estão saboreando essa IA dessa maneira. Mas eu estive lendo um artigo que uma tendência o mercado vai começar a especializar as IAs. E com esse processo de especialização, as IAs elas vão ter que conhecer aquele negócio em específico, né? E aí conecta com a pergunta do nosso amigo, que é, cara, onde que entra a qualidade? Eu vejo que nesse momento, quando as IAs especialistas estiverem mais robustas, e a gente se deparar com mais soluções, a solução ela vai estar envelopada, mas o dado ainda não. O dado vai estar na empresa, né? Então vai ter que existir um processo de data quality, que é o processão que a gente já conhece desde muito tempo, desde sempre, para inferir qualidade, né? E aí quando eu falo qualidade, é qualidade dos metadados, para IA realmente compreender do que se trata aquilo. A gente está falando, como alguém já comentou, né, sobre a ética, e o Sergião falou muito bem, né? O dado, a IA só vai devolver o que está ali dentro, né? Então, assim, vai existir a necessidade de toda uma curadoria desse dataset quando esse movimento começar a acontecer com mais força no mercado, e eu acredito muito que vai acontecer, sabe? Que a gente está num ciclo de tempo, eu vejo que as empresas, as grandes players, né, eles estão correndo com esse desenvolvimento, mas em algum momento isso vai virar uma realidade, e quando isso virar, quem vai criar essa ponte, essa liga, e dar essa consistência e segurança é a governança de dados. Sem dúvida. Maravilha. Excelente. E para a gente poder fechar, até a pergunta que também foi nas redes sociais, do Luiz Cláudio. As áreas de negócio, comercial, TI, precisam entender os dados que estão disponíveis e o que esperar deles antes de sair fazendo. É isto? É só uma pergunta para ver se foi o entendimento correto dele. Quem quer responder isso? Sr. Tames, vamos lá, Sr. Tames, por favor. Posso pegar o gancho?
Pode. Isso tem a ver com outra coisa que o Leandro falou também, né? Tem tudo a ver com cultura de dados. E com essa estratégia, né? Que tudo que a gente faz tem que estar alinhado à estratégia, senão fica perdido, né? Eu vou fazer... Isso não é só... eu sei que a hype tá ali em cima, né? Mas quando a gente fala de dados, a gente está falando de dados e é a mesma coisa que a gente vem fazendo há anos, né? Então, se eu tenho um BI ali, né, de 20 anos atrás, eu faço alguma coisa que não está alinhado à estratégia da empresa, né, minimamente a um pedaço operacional dela, aquilo ali vai morrer, vai estar rodando, inclusive, em produção, e agora com o cloud vai estar processando e... Vai gastando, vai estar gastando. Gastando, Então, tem que estar alinhado, tudo que a gente faz é alinhado à estratégia da empresa, né? Quanto mais próximo a isso, a gente sabe que quanto maior a empresa, mais complexo, né, da gente seguir, mas a gente precisa olhar para um norte ali, né? A bússola tem que estar ali, vamos estar alinhado à estratégia. Tudo que a gente faz de projeto é alinhado à estratégia. E a mesma coisa. Cultura de dados ajuda muito nisso, né? E aí, pegando esse gancho e falando da cultura de dados, a gente tem feito projetos de cultura de dados, né? Na verdade, programas, né? Assim como de governança de dados, e tem dado muito certo. Aquele negócio de que, de novo, colocando muito tempo atrás ali, né? Que a TI fazia relatório e colocava ali para a área de negócio, ficava... Hoje não, hoje TI e área de negócio estão ali juntas, né? TI provendo tecnologia, o que tem de melhor, de mais novo e possibilitando isso acontecer, e negócio chegando com todo aquele conhecimento, consumindo e ativamente, né? Então, criando esses produtos de dados aí. A cultura de dados, ela facilita. Às vezes eu tenho alguém que entrou numa área de negócio específica e não está acostumado a mexer com dado, não aprendeu isso na faculdade, né? E como que a empresa faz, né? Aquele negócio também de, eu vou proteger meu dado, vou deixar ele aqui guardado numa caixa. Quem mexeu no meu queijo, né? Isso aí não existe mais. As empresas sacaram que quanto mais potencializarem as áreas de negócio em manipularem corretamente esses dados, então, melhor vão ganhar. E para isso aí eu tenho treinamentos, né, que eu preciso dar para as pessoas. Eu preciso fazer eventos onde eu coloque essa importância ali da utilização desses dados, e eu preciso tirar também aquela coisa de que mexer com dados é um negócio difícil, que é um negócio lá para quem é de exatas, né? E isso facilita cada vez mais com a IA, né? Então, qualquer ferramenta nova que vem, que a gente consegue levar para essas empresas, e que traduza, né, 0 e 1 em negócio, funcionalmente aí, né, eu consigo aproximar essas duas áreas, né, e a cultura de dados é o segredo para isso. Governança de dados é um assunto que, quando eu chego estruturante, né, as pessoas olham e falam, você vai colocar que regra para eu seguir? Deixa eu fazer aqui que eu preciso, tem um relatório, eu tenho que entregar, e você vai falando para eu seguir uma regra tal, né? E aquela briga do área de negócio produzindo rápido, TI produzindo de uma forma sustentável, né? Quem que está certo, quem que está errado, né? Então não tem isso, as empresas entenderam que isso tudo junto aí traz o real valor. Cultura de dados faz isso acontecer. Que legal. Fantástico, cara, fantástico. Tem uma aqui, eu até falei que era a última, mas eu pulei, peço desculpas aqui pelo Alexandro Brum. Ele perguntou o seguinte: como garantir que os resultados das análises de IA sejam integrados ao ecossistema de dados corporativos e não fiquem isolados? Serginho? Vou continuar a resposta que eu comecei a dar lá na resposta do Aguinaldo, né?
que é quando você estrutura o dado, né, quando você faz, logo após você fazer o alinhamento estratégico para você entender quais dados são primordiais para o processo de negócio da sua empresa, né, uma das primeiras coisas que você vai fazer após você entender isso é organizar esses dados, né? Tem até uma disciplina no Dama, que é gestão de dados mestres, né? Uhum. E ensina a fazer isso, né? Organizando em áreas temáticas, em domínios de dados e assuntos, né? E aí você organiza todos os seus dados segundo essa estrutura, não só o dado estruturado, né? Quando você tem o dado organizado dessa forma, né? Primeiro você sabe que dados você tem, você precisa de uma maior qualidade que outro, pela exigência do modelo de negócio da tua empresa, né? E aí, quando você alimenta os dados, você usa esse tipo de dado para alimentar a IA está automaticamente integrada, né, às áreas temáticas da sua empresa, aos domínios de dados da sua empresa e os assuntos que a sua empresa tem. E aí você mantém o dado de maneira corporativa, né? Alinhada, a estratégia é alinhada ao negócio na linha toda, né? A Isso. gente, desde o início até o fim, você vai ter o mesmo entendimento, que forma aquilo que o Arthur está falando, em relação à cultura, ou seja, todo mundo falando da mesma forma, dentro do mesmo tom, né, na verdade, né? E aí o ponto importante é, se organizou esse dado, o dado está organizado conforme a estratégia da sua empresa, né? Como é que você faz, né, a corporação refletir essa organização, entender essa organização? Cultura de dados. Cultura de dados, exatamente. Perfeito. Beleza, valor. Vamos lá, Wagner. Fantástico, fantástico. Gente, ó, esse era um bate-papo bem bacana, assim, foi bem descontraído. Eu preparei aqui para vocês verem 10 perguntas para poder a gente debater. Então, eu estou vendo que cada encontro semanal vai ser uma pergunta, porque a gente, como eu falei aqui, a ideia é priorizar algo que o pessoal tem de dúvida, para trazer mais insights para os demais participantes. E assim, antes de pedir para cada um fazer ali, passar os contatos e dar sua mensagem final, eu só queria passar aqui rapidinho para vocês no que vai ser falado, né? O que é esse evento que nós estamos falando aqui, Esquenta Dama Brasil Summit, que vai ser um evento que vai ser realizado em novembro, agora, dia 12 de novembro, em São Paulo, com a organização do Dama Brasil, que é o capítulo brasileiro do Dama International. E assim, vai ser um dia inteiro, é uma imersão nesse dia, no universo de dados. Então teremos lá alguns patrocinadores, alguns expositores, como a Atra, né, o Atamis e o time estarão lá para poder falar um pouquinho para vocês sobre soluções da Atra. Teremos outras empresas também junto com a gente. E vai ser um momento de vocês ali terem insights, né? São oportunidades de insights. Então vocês vão ter insights se vocês pegarem ali o conteúdo e prestar atenção e pronto, ter ali seus insights, né? E também momentos de você conhecer tendências, soluções desse universo de dados. E eu queria falar, se deixar para o Manuel, para o Sérgio ou para o Leandro, enquanto eu compartilho no chat o link para o pessoal, assim, qual que é a ideia do evento, qual o objetivo, quais assuntos que eles vão poder ali estar tendo contato durante o evento em novembro? Eu começo a falar, depois o Leandro e o Serginho complementam alguma coisa que eles querem falar e a gente depois finaliza. Esse evento ele já vem sendo pensado há cerca de um ano, mais ou menos. A gente lançou a ideia e vem batalhando um ano para fazer, e a gente está procurando trazer sempre as melhores práticas e tendências dentro do mercado, né? A gente sempre fala que a Dama ela é 80% do mercado usa o framework da Dama. Não tem como não usar, né? Então a gente vai ter a oportunidade de ver
empresas com soluções, como a ATA tem soluções de mercado fantásticas nas áreas financeiras, na área de seguro e muito mais. Vamos ter outras empresas na área pública, vamos ter outras empresas na área de ferramentas, quer dizer, e mais palestras, e mais visões sobre culturas de dados pelos lados, por pessoas que praticam isso no dia a dia. Então, essa é a ideia, tá? Então, é um evento que a gente vem planejando e vem trazendo discussões para formatar esse evento, e vamos trabalhar nisso, e vai ser um evento muito interessante. Né, Léo? O que você acha? Rapaz, eu só tenho a acrescentar, fora todo o contexto técnico de conhecimento, que também é um momento para a gente conhecer as pessoas pessoalmente, né? Vai ter um momento do almoço, vai ter um momento ali do cafezinho, que a gente vai trocar ideia, vai ter um momento que a gente vai tirar foto para postar no LinkedIn. Então, eu acho que, além dessa agregação toda que você trouxe, Manuel, a gente tem um momento de um contato, né? Da gente estabelecer ali as relações que a gente já tem no LinkedIn, e a gente fortalecer, que é diferente, a gente conversar, trocar uma ideia, trocar uma experiência também, né? Então, eu vejo que vai ser um momento muito rico em vários aspectos para a gente, sabe? E eu tô com uma expectativa muito alta, e torço que quem puder estar aqui em São Paulo, vá, né? Que, cara, vai ser muito bom, vai ficar marcado na nossa história esse evento. Certamente. Serginho? É um evento, né, que foi pensado aí com muito carinho por todos nós aqui, né? Além, né, além das palestras, vai ter também painéis, né? Então, assim, essa dinâmica que nós estamos fazendo aqui, haverão painéis onde a gente terá dinâmicas semelhantes ao vivo, as pessoas vão poder perguntar, a gente vai ponderar sobre os assuntos, né? E o Dama Brasil, eu vejo o Dama Brasil como a nossa principal missão é congregar. Congregar de que forma, né? Congregar você, estudioso da governança, você, empresário que precisa de um suporte especializado em governança de dados, com o fornecedor que melhor se adapta à sua estratégia, né? Não existe fornecedor melhor nem fornecedor pior. Existe fornecedor adequado para você. E aí, dentro das boas práticas do Dama, a gente está contando aí com várias empresas fornecedoras de soluções de tecnologia voltada para dados, que elas vão se apresentar lá, e você, né, vai ter chance de ver e entender se ela é a parceira ideal para a sua estratégia ou não. Ou pode ser que a empresa A não seja ideal, mas a empresa B seja. Então, esse evento vai ter essa missão de congregar os estudiosos, né, os empresários e as empresas, né, do nosso mercado brasileiro aí, que está fornecendo solução aí para a nossa sociedade. Vamos lá, Atami, o que você espera lá? O que você imagina aí? Bom, primeiro é um grande prazer aí com vocês nesse evento. Dama é uma organização muito reconhecida no mercado, né? Então, para a Atra é uma honra estar junto. A gente espera essa troca de experiências, né? Essa troca aí de conhecimentos, como o Serginho falou. Cada evento que a gente vai né, um negócio que a gente volta para casa já pensando no que a gente vai fazer, né, com quem que a gente pode falar para trocar uma ideia sobre algum problema que a gente tem. A gente tem estalos ali que, não pensei naquilo, né, e, enfim, além do baita networking que a gente consegue ter num evento desse aí, né. Então, e nichado, né, então a gente inclusive vai encontrar muitos amigos lá.
Perfeito. Disse tudo, viu, Atamis? Todos vocês aqui falaram um pouquinho, cada um objetivo, mas num evento como esse, além de você estar ali em contato com especialistas da área de dados, que é um tema que 100% das empresas deveriam se atentar hoje, se a sua não se atenta, vai lá para vocês poderem entender um pouquinho sobre esse universo, ok? Mas, além disso, você vai ter ideia, como foi falado pelo Manuel aqui, as soluções, como eu falei mais cedo, tendências, ou seja, é o ponto de partida ou a solidificação de quem já está nesse universo, né, da turma. Então, assim, é para todo mundo que está ali, tá? Então, fique à vontade, eu coloquei para vocês no chat o link, tá? Ou então aqui também nas redes sociais. E para quem fizer sentido, não lembrar aqui, basta entrar no digitaledu.com.br, que ali também vai ter o link para vocês para conhecer um pouquinho mais sobre o Dama Brasil Summit 2025. E antes da gente fechar, quero só colocar aqui, rapidinho, para quem está no chat oficial aqui da Digital Edu, o certificado de participação, tá? Vocês vão pegar esse link que eu vou colocar no chat agora e vai clicar. Se você nunca emitiu o certificado na Digital Edu, você vai colocar o seu nome. Basicamente isso. Wagner, mas o nome já puxa do sistema. Não puxa. Por que não puxa? Porque muitas pessoas fazem cadastro com, por exemplo, Pedro, só Pedro. Tem gente que usa só o nome, não coloca o sobrenome. Tem outros que colocam, meu nome é Wagner Drummond, Wagner D. No certificado não vai ficar bonito isso. Então, nós fizemos de uma forma que você pode colocar o nome que você quer. Só que um cuidado, preencher uma vez, não altera mais. Para alterar, você vai ter que mandar uma mensagem para o nosso suporte e nós pedindo a alteração via e-mail e a gente faz a alteração para você. Isso aí é para proteger as pessoas que já emitiram certificado para outras no passado. Tá? Isso é uma dica aí de segurança para vocês, tá? Então, se você já preencheu o certificado anteriormente, o seu nome já vai estar escolhido, já vai estar preenchido quando você clicar novamente para emitir um outro certificado, mas você não consegue alterar, tá bom? Então já está no chat aí para vocês. E eu quero deixar aqui aberto para cada um de vocês agora, despedir da turma que está com a gente ao vivo, de quem vai assistir a gravação, e falar, né, no caso, por exemplo, o Atamis, como que encontra o Atamis, como que encontra a Atra, fala um pouquinho pra gente. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, né, no LinkedIn, inclusive, já convido a todos para seguirem a página da Atra, ali a gente sempre faz posts procurando ter um tom técnico, né, dependendo do assunto, mas também bem tranquilo de explicar para quem não conhece daquele determinado assunto ou algum barulho no mercado que aconteceu e a gente olha e procura facilitar, né. Então é legal seguir a página da Atra e também vagas, né, a gente tá com bastante vaga aí e é legal dar uma olhadinha nas vagas. Então, se você quiser trabalhar com a gente aí, ajudar a entregar esses projetos, é só seguir a página da Atra, que a gente está postando sempre ali. E agradeço a todos vocês pela audiência, né, e aprendi muito aqui hoje, né, e espero vê-los aí logo mais. Eu sei que o evento vai ser um baita sucesso, e vamos fazer um barulho legal, inclusive, no LinkedIn, vamos colocar o que a gente viu lá, o que a gente aprendeu, né, conversou, e então, com certeza, a gente vai ter novos contatos ali nesse evento, e trocando ideia, então, ver o que cada um está fazendo, isso é sempre enriquecedor. Então, novamente, muito obrado a todos vocês. Maravilha. Wagner, Pode falar, Manuel. Enquanto presidente da Dama, eu quero agradecer a você a confiança de entrar nessa empreitada com a gente, nos ajudando a esse mundo de dados, que é muito importante, você sabe disso, e eu quero agradecer você, tá? O Raoni, justamente para vocês dois, porque têm sempre sido muito parceiros da gente em relação a isso, ok? Muito obrigado, tá? Ok? É uma honra.
Leandro? Maravilha. Pessoal, obrigado aí, obrigado a Tamis, Serjão, muito obrigado. Obrigado, Manuel, Wagner, nossa audiência, né, que esteve aqui com a gente. Obrigado pelas perguntas, né? Foi um prazer estar aqui esse tempinho aqui trocando ideia com essas feras, né? Muito, muito bacana. Meu nome, vocês já sabem, Leandro Coelho. Para me achar, LinkedIn, mensagens, mandem quando eu tiver tempo, que meu dia é bem corrido, eu reservo um tempinho, a gente troca ideia, totalmente aberto aí para a gente falar sobre cultura de dados, IA, arquitetura, governança, né? O que pintar aí de coisa interessante, de dúvida, que a gente puder colaborar. A missão da Dama é essa, né? Fomentar o mercado, compartilhar nossos conhecimentos, né? Aprender também, né? Muito. A gente aprende muito, né? Então é uma jornada que a gente compartilha, mas a gente recebe muito também, né? Então fiquem à vontade para me contactar no LinkedIn. E é isso, pessoal. Muito obrigado e vamos que vamos. Maravilha. Como vai, Serginho? Eu, assim, muito contente com esse bate-papo aqui, bastante enriquecedor, né? E, encerramento, eu acho que acho que o interesse, né, pela disciplina de governança de dados, que é vasto, eu acho que é o primeiro passo, né? Mas, sem dúvida, o segundo passo é você entender a sua empresa. Você entendendo a sua empresa, a implementação de um programa de governança de dados fica muito menos difícil, menos traumático, né? E outra questão que eu chamo também, que depende muito do conhecimento da tua empresa, é parceria estratégica. É uma das primeiras coisas que você tem que cuidar, né? E para você escolher o parceiro certo, você tem que conhecer a sua empresa e entender de quais parcerias você precisa para poder habilitar a estratégia da sua empresa. E como você falou, e participar do evento da Dama, porque você vai conhecer os parceiros certos naquele momento que você precisa. Exatamente isso. Ok? Fechou Beleza? super bem, Manel. Fantástico, cara. Você só não deu tchau para a audiência ainda também. O pessoal despediu, você ainda não. Eu quero me despedir agradecendo a todo mundo, agradecendo a vocês aí, ao Léo, ao Serjão, ao Wagner e ao Tamis. E a gente vai ter uma série de outros esquentas desses, com palestrantes, como você falou, com todo mundo. Às 19 horas. Às 19 horas, por favor. Tá certo? Porque senão a gente fica muito tarde. Bom, então, muito obrigado. A gente espera ver vocês lá e a Dama tem essa visão, ó, como falou o Serginho, agregar, congregar e evangelizar. Esse é o nosso lema, tá? Beleza, gente? Muito obrigado, então, a todos, tá? Fantástico, gente. Um abraço a todos. Vocês que estão assistindo a gente, lembre-se, semana que vem também, quinta-feira, já coloque na agenda, em breve vocês vão receber o material, teremos novamente, mas vai ser às 19 horas, porque nós queremos a presença do grande Manuel em todos, né? Ele está em Portugal, gente, e lá tem umas horinhas a mais, só o pessoal entender o conceito do porquê 19 horas. Então nós não queremos que o Manuel madrugue, né, aqui para poder... Madrugue não, mas né? eu vou estar no evento, no Brasil. Eu vou estar aí, não se preocupe. Opa, não. Isso é bom, isso é bom. Não, vou estar, exatamente. Tá? Maravilha, Manel. Gente, um abraço a todos. A Tamis, novamente, em nome do Dama, gratidão por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. E a todos vocês, até quinta-feira que vem, para quem fizer sentido, até novembro no nosso grande evento. Um abraço! Valeu, galera. Obrigado, abraço, pessoal.